Olá, alunos do Colégio Estadual Jundiaí. Essa semana a gente vai falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. Então, a primeira classificação que a gente viu semana passada foi sobre a cíclica e cíclica, que é a mesma coisa que uma cadeia aberta ou fechada. Mas, como vocês sabem, que hoje em dia a gente não utiliza mais esses nomes, que esses nomes são mais comuns, então aberta significa acíclica, fechada chamamos de cíclica. E aprendemos sobre aromática e não aromática. E temos a normal ou ramificada, a saturada e a insaturada. Então vamos aprender a classificar e separar cada uma delas. Então, o que é a cíclica? A cíclica é quando tem uma cadeia que ela tem começo e fim. Ela tem extremidades. Então, olha aqui para vocês verem um exemplo. CH3, CH2, CH3. Sempre utilizando quem? Os principais elementos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio da química orgânica. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho um começo e tenho um fim. Então, por isso, consideramos essa cadeia como acíclica, que é uma cadeia aberta. O que é uma cadeia fechada? Uma cadeia fechada é quando ela não tem extremidades. Ela não tem nem começo e nem fim. Um exemplo. Esses tracinhos que eu coloco entre carbono e carbono, chamamos isso de ligação. Então, essa ligação liga um carbono ao outro. Então, percebemos que ligando esses elementos, esses tracinhos, que é a ligação, vimos que ela fica sem extremidades. A gente não encontra nem o começo e nem o fim dessa estrutura carbônica. Então, consideramos essa cadeia como fechada e cíclica, que é a mesma coisa, é a mesma palavra. O que é uma cadeia aromática? Uma cadeia aromática é uma cadeia fechada com 6 carbonos e uma rotação de dupla e simples ligação com um círculo no meio. Como eu vou mostrar para vocês uma cadeia com 6 carbonos. Chamamos isso de cadeia aromática. Percebemos que só tem risco e não tem carbono. Por quê? Cada junção desses risquinhos aqui, temos um carbono. Então, cada junção desses significa que eu tenho um carbono ligando entre si. Então, cada risquinho que eu coloquei aqui, chamamos isso de dupla ligação. Eu tenho duas ligações ligando 2 carbonos. Então, duas ligações ligando 2 carbonos. Chamamos isso de ligação dupla. Então, a cadeia tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos. Então, consideramos essa cadeia aromática. Ela pode vir dessa maneira e pode ser vista dessa maneira também. Quando se vem com esse anel aromático, que a gente chama de anel aromático, vem esse círculo no meio, que chamamos de anel, significa que eu tenho uma rotação de dupla e simples ligação sem colocar os riscos. Então, só colocando o círculo no meio significa que eu tenho essa rotação de dupla e simples ligação. O que é uma cadeia não aromática? É uma cadeia normal. Ela pode ser essa cadeia fechada, essa cadeia aberta. Ela simplesmente é uma cadeia simples. Não é uma cadeia que tem 6 carbonos e uma rotação de dupla e simples ligação. Exemplo seria esta cadeia. Ela tem 6 carbonos? Tem. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 carbonos. Mas ela não tem uma rotação de dupla e simples ligação. Então, não podemos considerar ela como uma cadeia aromática. O que é uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Uma cadeia normal é uma cadeia que só tem carbonos primários e secundários. O que seria isso? Vou mostrar para vocês. Vemos que esse carbono está ligado com quantos carbonos?
Vemos que esse carbono ele está ligado só com um carbono. Como ele está ligado só com um carbono, chamamos isso de carbono primário. Este carbono aqui, vemos que ele está ligado com o carbono da frente e com o carbono de trás. Então, consideramos ele como um carbono secundário. Esse carbono aqui, ele está ligado só com o de trás. Então, significa que ele é um carbono primário. Então, como se tem só carbonos primários e secundários, chamamos isso de uma cadeia normal. Uma cadeia ramificada, ela necessita ter um carbono terciário ou quaternário. Não interfere que ele não precisa ter os dois na mesma cadeia, mas precisa pelo menos ter um carbono terciário ou quaternário. Exemplo. Aqui, este carbono ele está ligado só com esse carbono da frente. Então, ele é um carbono primário. Este carbono ele está ligado com o de trás, o da frente e o de baixo. Então, ele é um carbono terciário. Este carbono ele está ligado só com o de trás, significa que ele é um carbono primário. Este carbono ele está ligado só com o de cima. Então, ele é um carbono primário. Primário está ligado só com um. Secundário com 2, terciário com 3 e quaternário com 4. Então, aqui eu tenho um carbono terciário. Se tem um terciário, significa que ela é ramificada, porque tem um carbono ligado com 3 carbonos. Então, normal, só tem carbonos primários e secundários. Só tem carbonos ligados entre 2 ou 1. E ramificada tem que ter carbonos ligados com 1, 2, mas necessariamente precisa ter no mínimo um ligado com 3 ou 4. O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada, ela só pode ter ligações simples. Então, entre carbono e carbono, lembrando que essas ligações precisam estar ligadas entre carbono e carbono. Se existir outro elemento diferente, significa que ela continua sendo saturada, porque não está ligada entre carbono e carbono. Então, exemplo. Aqui, as ligações que ligam entre carbono e carbono é só ligações simples, só tem um tracinho, então significa que é saturada. Outro exemplo para vocês. Vemos que aqui eu tenho uma dupla ligação, mas essa dupla ligação está entre carbono e oxigênio. Então, significa que essa dupla ligação não está entre carbono e carbono. Então, ela continua sendo saturada. O que é uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada precisa ter uma dupla ligação ou uma tripla ligação ligado entre carbono e carbono. Um exemplo para vocês seria o quê? 1, 2, CH2. 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui uma dupla ligação. Então, se temos uma dupla ligação entre carbono e carbono, então temos uma cadeia insaturada. Por hoje é só. Obrigado pela atenção.